Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente para uma aula nesse domingão. Eu espero que você esteja bem, seu pai, sua mãe estejam bem, seus avós, seus tios, seus amigos, todos estejam bem. Aqui em casa eu estou bem, o pessoal aqui de casa também está bem, graças a Deus. E é muito bom estar aqui novamente com vocês para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E como nós sempre começamos nossas aulas, quero que você fale bem forte, como eu sempre digo, para estremecer essas paredes e todo mundo ouvir essa frase que a gente sempre fala juntos. Então, 1, 2, 3. Bom dia com Jesus no coração. Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje com uma oração. Todo mundo de mãos dadas, olhos fechados, para falarmos com o nosso Deus. Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de aprender sobre a Tua Palavra. Senhor Deus, nossa oração, Pai, que Tu possas falar poderosamente aos nossos corações e que nós possamos entender o propósito Teu na nossa vida, Pai, através desta palavra que nós vamos aprender hoje, Pai. Abra a minha mente, abra o meu coração, para que nós possamos receber a Tua mensagem no dia de hoje. Nós te damos graça por tudo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso único e eterno Salvador. Amém e amém. Muito bem, todo mundo com a Bíblia na mão? E aí, todo mundo com a Bíblia na mão? Olha lá, ó. É muito importante que quando começarmos a nossa aula, que você esteja com a sua Bíblia na mão, para que nós possamos estar sempre atentos, porque a nossa revista é a Palavra de Deus, tá? Então, quando começar a nossa aula, sempre esteja com a Bíblia na mão, perto do seu computador, onde você está assistindo, ou seu celular, onde você está assistindo a nossa aula. Beleza? Muito bem. Quando vocês veem essa imagem aqui, ó, o que passa na cabeça de vocês? Olha só, para as pessoas com roupas diferentes, o que vocês pensam que é isso aqui? Muito bem, aqui tem várias pessoas representando profissões diferentes, exatamente, profissões diferentes. Temos aqui uma pessoa, um cozinheiro, provavelmente um marinheiro aqui, um segurança, um médico, um advogado, uma pessoa que trabalha no laboratório, um contador, várias profissões. E você? Já sabe, já tem ideia da profissão que você quer ser quando estiver um pouquinho mais velho? Olha só. Qual a profissão que vocês querem ser quando forem maiores? Já pensaram nisso? Eu, por exemplo, desde muito cedo quis ser contador. Eu sou contador, mas não é contador de história. Contador mexe com muito número, mexe com as coisas das empresas, os números da empresa. Então, desde muito pequeno eu quis ser contador. E você, já sabe o que você quer ser quando for um pouquinho maior? Porque a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre profissões. E eu pergunto para vocês se vocês têm alguma admiração ou têm uma preferência para alguma coisa. Se ainda não tem, nós vamos falar hoje de uma profissão que é extremamente muito importante, que é o missionário. Nós vamos falar exatamente sobre essa passagem de hoje, que está lá em Atos 14, de 1 a 7. Já abre a Bíblia aí, Atos 14, de 1 a 7, tá? Nós vamos falar de uma profissão que é extremamente importante e muito honrosa, que é a profissão do missionário. Missionário. Bom, antes de falarmos sobre a profissão, o que é ser um missionário, certo? Nós vamos falar sobre esta pessoa que vocês já ouviram na aula passada, que é Paulo. Muito bem. Vocês se lembram de Paulo? Sabem quem é Paulo? Sim ou não? Bom,
Vamos fazer algumas perguntas aqui para vocês recapitularem quem foi Paulo. O que ele fazia antes de conhecer a Jesus? O que vocês acham que ele fazia antes de conhecer a Jesus? Antes que Jesus aparecesse para ele? O que ele era? Ele era o quê? Ele era um perseguidor de cristãos, certo? Ele perseguia aquelas pessoas que pregavam a Jesus como Messias, como o Salvador, certo? Ele era judeu e pregava, e não só ele pregava não, ele perseguia os cristãos, aqueles que confiavam e acreditavam na palavra de Jesus Cristo como Messias. E vocês acham que isso agradava a Deus? O que vocês acham? Você acha que essa atitude de Paulo, antes de conhecer Jesus, era Saulo, agradava a Deus? Com certeza não. Com certeza Deus não se agradava dessa postura, dessa atitude de Paulo, que era Saulo, perseguir os cristãos. Muito bem. E depois que ele conheceu a Jesus, o que ele passou a fazer depois do seu encontro com Jesus? O que vocês acham que Paulo passou a fazer depois do seu encontro com Jesus? O que vocês acham? Ele ficou quietinho, no cantinho, não fez mais nada? Não. Paulo foi um grande missionário. Ele tinha a missão de levar o evangelho de Jesus Cristo para todos que necessitavam da palavra dele, principalmente os gentios, que não eram judeus, e os judeus também. Paulo passou, depois de ter um encontro verdadeiro com Jesus, passou a pregar a palavra de Jesus e levar, né, essa palavra para todas as pessoas. Viajou bastante, Paulo, né? Ele pregava gentios e judeus. Então, qual era a profissão de Paulo aqui? Ele passou a ser o quê? Um missionário. Este era o trabalho dele. Essa era a profissão de Paulo. Ele passou a ser um pregador da palavra de Jesus. Ele obedeceu a ordem de Jesus. Para quê? Para falar dele, para muitas pessoas conhecerem a salvação em Cristo Jesus. Muito bem. Então eles tinham uma missão. Eles eram missionários e tinham uma missão. Qual era a missão deles? Levar a palavra de Jesus, levar as pessoas a se arrependerem e ter fé, acreditarem na obra de Cristo para ser salvo. Muito bem? Ok? Muito bom. Então, você acha que quando ele passou a pregar, a levar o evangelho de Cristo às pessoas, isso agradava a Deus? O que vocês acham? Com certeza Deus ficou feliz com a vida de missão que Paulo tinha. E você, meu amiguinho, você que conhece a Jesus Cristo, tem falado dele para as pessoas que estão ao seu lado? Você tem sido um missionário na sua casa, no seu colégio, no seu prédio? Como é que tem sido a sua vida de missão? Tem falado sobre Jesus? Nós vamos falar mais sobre isso um pouquinho mais à frente. Tudo bem? Muito bem. Então, como eu falei com vocês, nossa mensagem de hoje está lá em Atos 14, de 1 a 7. Eu vou ler com vocês rapidamente aqui. Eu aqui, você aí, vamos ler juntos. O título é Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizeram sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como se surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Muito bem, Paulo viajou a pregar o evangelho, certo? Ele recebeu uma mensagem do Espírito Santo, certo? Para que ele e Barnabé
saíssem onde eles estavam e viajassem para pregar o Evangelho. Então, temos aqui, Paulo estava com Barnabé em sua primeira viagem missionária, exatamente a primeira viagem missionária que nós vamos tratar um pouquinho hoje aqui também, ok? Bom, só para vocês terem uma ideia de como é que foi essa primeira viagem missionária, eu vou mostrar para vocês aqui um mapa. Olha esse mapa aqui, ó. Vocês estão vendo? Eles estavam aqui, em Antioquia, saíram para a ilha de Chipre, certo? Falaram na cidade de Salamina, depois foi para Pafos, certo? Depois aqui em Pafos teve aquele caso daquele mágico, né, que ficou a ser cego, ficou cego porque ele não só atrapalhava a pregação de Paulo e Barnabé, como também incitava a fazer coisas erradas. Então, através das mãos de Paulo, esse homem ficou cego. Depois, Paulo foi para Perge, depois foi para Listra e Icônio, que é exatamente onde nós começamos nosso texto hoje. Vocês sabem onde fica a cidade de Icônio hoje em dia? Hoje em dia, essa cidade de Icônio fica na Turquia. Na Turquia. Turquia hoje, a sua grande maioria, ela é muçulmana. Infelizmente, a maioria desse povo aqui prega o islamismo. Ou seja, foi um lugar onde Paulo pregou o evangelho, certo? E, infelizmente, hoje, na sua maioria, tem aqui nesse país, que é a Turquia hoje, ela é muçulmana. Existem missionários lá, certo? Pregando o evangelho de Cristo Jesus, mas a maioria da população é muçulmana. Então, meu amiguinho, você que está ouvindo essa aula de hoje, já coloque em suas orações os missionários que estão hoje na Turquia, levando a palavra de Deus para a conversão de corações para Cristo Jesus. Ok? Muito bem? Ok, então, nossa passagem está aqui, começando aqui na cidade de Icônio. Aqui, depois, veja que eu li, depois que aqui teve aquele problema, nós vamos falar sobre ele. Eles saíram para Listra e depois foram para Derbe. Ok? Muito bem. Falado sobre isso, vamos falar um pouco sobre a narrativa, sobre a história de hoje, a palavra que Deus nos ensina hoje, através do texto que está lá em Atos 14, de 1 a 7. Muito bem. Aqui nós vemos quem? Né? Aqui, ó. Antes, Paulo e Barnabé saíram, como eu falei, em viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo, saindo aqui, percorreu essa cidade, estamos agora em Icônio, onde hoje é a Turquia. Muito bem. E Paulo e Barnabé juntaram-se, pregaram juntos na sinagoga, tanto para judeus como para gentios, ou seja, na sinagoga judaica, eles estavam lá ensinando a mensagem de Cristo Jesus para aquelas pessoas que estavam ali, certo? Que era a missão deles, lembrem? Eles eram missionários e o Espírito Santo mandou Paulo e Barnabé, saírem a proclamar a salvação em Cristo Jesus, ao arrependimento, né? Chamar o povo ao arrependimento e também falar da obra de Cristo para ser salvo. Muito bem. E aí, muitos se alegraram e ficaram maravilhados com a mensagem que Paulo estava levando ali para eles, tanto judeus quanto gentios. E eles pregavam de tal forma que uma grande multidão veio a crer em Jesus Cristo, tanto judeus quanto gregos. Muito bem. Mas aconteceu um probleminha lá. Olha o que aconteceu. Teve judeu que não acreditou neles e começaram a irritar o povo, mas eles continuaram pregando a palavra de Jesus para aquelas pessoas e Deus operou prodígios, maravilhas através das mãos de Paulo e Barnabé. Muito bem. Com essa parte aqui, eu quero chamar a tua atenção para que nós possamos abrir juntos. Lá em João, olha só, vou até marcar aqui para a gente não perder o texto. Vou marcar aqui na minha Bíblia. Vamos lá para João,
3, versículo 18. Veja bem essa parte, que é uma parte muito importante, que a gente tem que prestar bastante atenção. Aqui é Cristo falando, João 3,18, Cristo falando sobre a missão do Filho. Olha só o que ele fala. Quem nele crê, Jesus, né, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ou ela demonstra para você a salvação, para aqueles que creem em Cristo Jesus como Filho de Deus, como nosso Salvador, mas também coloca na condenação. Para aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não crê que Ele é o nosso Salvador. Então está escrito aqui, ó, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui, ó, tinha esses judeus que não acreditaram, não creram na palavra, na mensagem que Paulo e Barnabé estavam levando para o povo ali, que é, novamente, o Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus, uma mensagem que leva a pessoa a se arrepender do que estava fazendo de errado e ter fé no nome precioso, grandioso e maravilhoso de Cristo Jesus. Só que, o que aconteceu? Esse pessoal ficou incitando o povo e houve uma divisão. A cidade ficou dividida entre aqueles que estavam crendo e se sentiam maravilhados com a pregação de Paulo e aqueles que não estavam acreditando e estavam sendo incitados pelos judeus ali. Estavam sendo, como se fala, incitados, estavam sendo assim, pilhados contra Paulo e Barnabé. Então houve uma divisão na cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E começou a surgir um tumulto. Olha só, gente, começou a surgir um tumulto entre os gentios e judeus, gentios e judeus ali. Muito bem. Olha só, o tumulto começou a se agravar. Começou a se agravar. E aí aconteceu, esse tumulto começou a querer ofender a Paulo e Barnabé e queriam, pensaram em, inclusive, apedrejar eles. Aí a coisa ficou mais séria. Então o que Paulo e Barnabé fez? Né? Paulo e Barnabé, percebendo o tumulto, diante daqueles obstáculos, mas eles continuavam, veja bem, gente, eles tinham esse obstáculo, mas eles continuavam crendo e confiando que Deus, que era plano de Deus estarem ali e estarem em outros lugares para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então olha só, eles continuaram confiando em Deus. Eles fugiram para Listra, lembra aquela cidade que eu mostrei no mapa? E Derbe, um outro lugar onde eles pararam, se esconderam e ficaram calados? Não, eles continuaram anunciando o Evangelho de salvação, o Evangelho de Cristo Jesus. Muito bem? E aí? Tem que ter coragem, né? Uma situação como essa não é fácil. Muitos missionários passam por situações similares a essa de perseguição. Perseguição mesmo, de ter perigo de vida. Mas muitos deles continuam firmes ali. Firmes por quê? Porque confiam no Senhor. Aquela palavra que ele tem na boca para dizer para aquele povo que não conhece Jesus é muito mais importante para eles levar, obedecer a Cristo, obedecer a Deus nesse chamado. Eles preferem falar sobre isso até em detrimento de morrer pregando o Evangelho, pregando a salvação de Cristo Jesus. Então nós que estamos aqui, que somos, nós não estamos no campo missionário como esse, por exemplo, onde há perseguição, como na China, por exemplo, há muita perseguição, nós devemos orar por esses missionários, sustentar esses missionários em oração. E além disso, também poder contribuir para o sustento dele. Nossa igreja hoje, a nossa igreja de Pinheiros, é uma grande igreja, graças a Deus, ela é uma grande igreja missionária. Missionária por quê? Porque a maioria dos recursos que a igreja arrecada, ela destina para missões. Porque acreditamos que essa é a vontade do Senhor. Que nós não coloquemos o dinheiro, tudo que arrecada para dentro, mas possamos ajudar esses irmãos a, não só missão que estão acontecendo em outros países, mas aqui no Brasil também, como também a criar igrejas em lugares que não têm igrejas.
Porque aqui também no Brasil é um grande campo missionário, sabia disso? Existem lugares que não tem igrejas presbiterianas. Nós precisamos, então, também investir nisso. Beleza? Muito bem. Então, eu queria alertar vocês disso aqui, ó. O ciclo das viagens missionárias. É muito interessante quando a gente olha as viagens missionárias de Paulo e vemos esses 4 fatores acontecendo. O primeiro é esse aqui, ó. Pregação. Ele pregava com intrepidez, ele falava com amor, as pessoas viam verdade no que ele estava pregando, viam que aquilo ali efetivamente era a mensagem do Senhor, entendeu? E ouvia, e muitos convertiam seus corações a Cristo Jesus. Mas uns não acreditavam. Nem todos acreditavam. Lembra que a gente leu lá de João 3,18? Nem todos acreditavam. E aí, quando uns acreditam e outros não acreditam, girava o quê? Divisão. Da divisão, começou a ter o quê? Perseguição. Eles começaram a ser perseguidos porque estavam pregando a palavra de Deus. E com a perseguição, a igreja também crescia. Paulo escreveu muitas cartas para essas igrejas que ele estava pregando o evangelho. Depois nós vamos falar sobre essas cartas, tá? Mas a igreja também crescia na diversidade. Os irmãos também, porque a palavra de Deus, ela penetra, e quem efetivamente conhece a Jesus jamais será o mesmo. Quem entrega a sua vida para Cristo jamais será o mesmo. Então aqui, olha, como eu estava falando antes, existem vários missionários ao redor do mundo, pregando a palavra de Deus, levando o evangelho de transformação. E aí a nossa missão é não só orar por eles, mas contribuir de alguma forma, mas ao mesmo tempo, nós não podemos ficar atrás deles sem falar nada. Nós também devemos entender que o chamado para levar o evangelho de Cristo, o chamado para falar sobre Jesus, é uma missão nossa também. Nós devemos, quantos amiguinhos seus não conhecem Jesus Cristo? Quantos parentes de vocês não conhecem Jesus? Olha essa oportunidade enorme que vocês têm de falar sobre esse Cristo maravilhoso que transforma a sua vida, transforma a vida da sua família, aquele Cristo que te salvou. Essa é uma mensagem que você também precisa pregar. Você também é um missionário. Onde você está, você também é um missionário. Muito bem. Então, visto isso tudo, o que nós podemos ver como aplicação? Vamos lá. Nós vimos que Paulo e Barnabé tinham como missão, a missão da vida deles era o quê? Pregar o evangelho. Levar a palavra de Cristo para mais pessoas. Certo? Então, eles foram chamados por Deus para pregar em lugares que muitas vezes eram longe de onde eles moravam. Longe de onde eles viviam. Eles enfrentaram problemas, dificuldades, mas tinha uma diferença, eles confiavam em Deus. Olha só, pregar a palavra de Deus era a grande missão da vida de Paulo e Barnabé. E na sua vida, qual é a sua grande missão? Qual é a grande missão que você tem na sua vida? Outra coisa, os missionários, como o tio falou no dia de hoje, também enfrentam problemas, dificuldades também. Mas o nosso Deus cuida deles. E nós devemos, como falei, orar e contribuir para que eles continuem esta missão importante. Não havia dificuldades aqui, ó, que pudesse abalar a confiança deles em Deus. Ou seja, não havia dificuldade que pudesse abalar a confiança de Paulo e Barnabé no Senhor. Assim como não há dificuldade que pode abalar a confiança desses missionários que estão em outros lugares, pregando a palavra de Deus, passando por dificuldades, passando por risco de vidas, eles confiam no Senhor. Devemos orar pelos missionários que também passam por dificuldades no dia de hoje. Sim, como o tio falou, há missionários que passam dificuldades no dia de hoje. E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando nós pensamos no nosso projeto de vida, quando nós pensamos na profissão que nós queremos ser, quando vocês quiserem ser quando estiverem maiores, nós podemos também, na nossa profissão, levar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso lado, certo? Nós devemos ser missionários, mesmo não sendo um missionário de campo. Podemos
estar num escritório, num hospital, não sei qual profissão que você vai escolher, mas vivendo uma vida que agrade ao Senhor e falando de Jesus onde vocês forem trabalhar. Porque assim, são duas coisas que são muito importantes. Uma, vocês têm que ter uma vida que agrada ao Senhor Jesus. Porque aí vocês vão estar testemunhando que você é uma criança diferente. E, além do testemunho, que você é uma criança diferente através da sua vida, dos seus atos, daquilo que você não fala palavrão, não mente, não faz coisa que não agrada ao Senhor, através do seu testemunho, da sua vida, você pode também pregar a palavra de Deus. Você, por acaso, aqui antes disso, devemos sempre falar de Jesus, independentemente da profissão que vocês tiverem. Vocês, por acaso, já pensaram em ter como profissão ser um missionário? Como Paulo foi, Barnabé, pregando o evangelho em diferentes lugares, já passou pela sua cabeça essa possibilidade? Se não passou, pensa nisso também. Pensa nisso também. O chamado de Deus é para que nós possamos ir e pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né? Então, a missão de Paulo e Barnabé, que era pregar a palavra de Deus, também é a nossa missão. Tem isso na sua cabeça. Nunca desobedeça ao chamado de Deus. Se você tem um chamado para ser missionário, levar a palavra de Deus, não desobedeça esse chamado. Porque Deus chama, Deus capacita também. Ok? Muito bem. E você, já pensaram em ser um missionário como Paulo e Barnabé? Vocês já pensaram em ser um missionário como Paulo e Barnabé? Nunca recuse o chamado de Deus para ser um missionário. Ok? Muito bem. Agora, vocês vão ter uma música do Samuel. Então, nós vamos dar uma pausa aqui no vídeo. Você vai ter uma música bem legal, que está o Samuel, o pastor Josué e o Barnabé. Exatamente. Agora vocês vou dar aqui uma pausa no vídeo, vocês vão assistir esse vídeo com essa música, que eu tenho certeza que você vai gostar. Roda o som! Viver pra quê? Pra que viver? Meu amigo, eu te digo porque a vida tem sentido somente com a luz. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. Viver pra quê? Pra que viver? Meu amigo, eu te digo porque a vida tem sentido somente com a luz. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. E para as drogas, não, e pro diabo, idolatria, feitiçaria, ódio, impureza, imoralidade, libertinagem, dissensões e facções. Aí o ciúme, discórdia, egoísmo, inveja. Isso eu quero não. Eu não quero esse craninho. Viver pra quê? Pra que viver? Meu amigo, eu te digo porque a vida tem sentido somente com a luz. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. Amar ao próximo. Sim. Me dê um abraço. E eu dou. Dá um abraço aí na pessoa do seu lado. Se vivo para Cristo, recebo do Espírito domínio próprio, mansidão, fidelidade e amabilidade. Paz, amor, alegria, paciência e bondade. Isso eu quero de verdade. Só aí viver pra quê? Viver pra quê? Pra que viver? Meu amigo, eu te digo porque a vida tem sentido somente com a luz. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. Viver para a família,
Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. Viver para a família, pros amigos, mas primeiro pra Jesus. Jesus. E aí, galera, vocês gostaram do vídeo? Né? Samuel novinho, né? Samuel estava bem mais novo nesse vídeo. Tinha o pastor Josué e também tinha o boneco Barnabé. Eu espero que vocês tenham uma vida, como foi cantado aqui, viver para agradar a Jesus Cristo. Viver para Jesus Cristo. Ok? Muito bem. Versículo de hoje, para vocês memorizarem. Muito importante, tem tudo a ver com o que nós falamos hoje. Vamos lá? E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Olha que versículo lindo. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Onde está? Romanos 10, 17. Ok? Gravem esse versículo para que nós possamos memorizar e ter isso, que a fé vem pela pregação e pregar o quê? A palavra de Cristo, ok? Muito bem, gente, olha, vamos dar início à nossa atividade. Eu queria agradecer você, amiguinho, muitas crianças estão fazendo as atividades, então estou ficando super feliz que ver muitos de vocês fazendo as atividades lá no Google Forms, preenchendo os formulários, colocando o nome de vocês. Tenho certeza que você que tem feito atividade tem crescido bastante, porque lá nessa atividade você consegue entender, colocar em prática aqueles ensinamentos que nós aprendemos na aula de hoje, tá? O texto, como nós já falamos, está lá em Atos 14, de 1 a 7. Esse é o link da atividade, tá? Vou mandar no grupo de pais, dos pais de vocês, no WhatsApp, e vão clicar no link, você preenche aquele formulário, são poucas perguntas, para você ver se você entendeu ou não. E se você não entendeu, você volta um pouquinho o vídeo para ouvir novamente e poder preencher as perguntas lá. Assim você vai estar memorizando e guardando aquilo que você aprendeu hoje, não só aqui na cabeça, como também aqui no coração. Ok, amiguinhos? Então, está chegando o fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que essa mensagem que nós falamos hoje tenha tocado o teu coração e que nós possamos ser uns verdadeiros missionários aqui ou, se tiver um chamado, para ser missionário em outros lugares também, perto da sua casa ou até longe da sua casa. Vamos colocar as mãos juntas e orar para encerrar nossa aula de hoje. Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos pela mensagem de hoje. Agradecemos, Senhor Deus, porque Tu colocaste a história de Paulo e Barnabé e esse ensinamento que nós devemos sempre obedecer o Teu chamado e levar, Senhor Deus, o Evangelho de salvação em Cristo Jesus para a máxima de pessoas que nós podemos conhecer. Deus, nos capacite nisso, Pai. Nos prepare para pegarmos o Evangelho. E também queremos aproveitar essa oportunidade para orarmos pelos missionários, Deus, que estão passando por dificuldades, passando por obstáculos, de lutas, Deus, que Tu possa, Deus, revigorar suas forças, Pai, possam proteger esses missionários, Pai, e também possa nos usar, Deus, como intercessores para esses missionários, Pai, e também, Senhor Deus, que eles possam sentir, Deus, a Tua presença e pregar o Evangelho com intrepidez, com ousadia, como os missionários de outrora fizeram e também estão fazendo, Pai. Graças te damos por tudo, pela nossa família. Nós te oramos, agradecemos e te pedimos isso no nome do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, amiguinhos. Bom estar com vocês aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e nos encontramos na próxima vez, na nossa próxima aula. Fiquem aí, seguros, obedeçam sempre os pais, estudem a palavra de Deus, que, olha, não tem coisa melhor do que ser o amigo de Jesus. Um forte abraço, um beijo, tchau!